vamos conversar agora com Oswaldo Matos, consultor em RH, e vamos falar sobre empregabilidade e como buscar, como fazer, reciclagens, cursos. E você já parou para pensar na carreira e em como pode ser mais valorizado na área, que esse é um desafio para muita gente, né? Hoje, ser valorizado na carreira. Para quem não quer ficar parado no tempo, a reciclagem profissional é a melhor maneira de aprimorar o trabalho e alcançar novas oportunidades. É por isso que o Balanço Geral está recebendo o consultor em RH, Oswaldo Matos, para falar sobre a empregabilidade, como buscar, como fazer reciclagem, cursos, etc. De antemão, o que é empregabilidade? Muito bom dia para você, Oswaldo, seja bem-vindo. Muito bom dia a vocês da Rádio Sociedade, a todos os ouvintes, Calil e o ícone Varela, né? Muito obrigado por ter me chamado e eu estou às ordens. Vamos começar, o que é empregabilidade, Oswaldo? Empregabilidade é o conjunto de competências que um profissional, um indivíduo, deve ter ligadas à área técnica e principalmente à área comportamental, porque as empresas hoje, elas vão buscar esses profissionais que têm esse conjunto tecnicamente muito bom e comportamentalmente também muito bom. Então, ele precisa estar preparado para esse conjunto, para na hora de uma chamada para um bate-papo de um emprego, para uma entrevista, ele está, ou mesmo ele se candidatar a uma organização, a uma empresa, ele está preparado, né? No futebol, a gente fala sempre assim, né? Jogador é aquele que está em campo e atleta é aquele que está em campo e fora dele. Seria por aí? Perfeitamente. Excelente colocação, Calil. Você precisa estar antenado com as coisas que você está fazendo naquele momento, né? Se você está empregado, você não pode em nenhum momento descuidar da sua empregabilidade, que seria o dentro de campo, está jogando, né? E quando você não está nele, você também precisa ter algumas competências para poder as pessoas lhe verem, né? Principalmente o relacionamento, o networking. Você está preparado para um bate-papo, porque de repente uma pessoa lhe pega no corredor, lhe pega no elevador, lhe conhece de algum lugar, está precisando, você já chega ali junto e já tem como chegar para a pessoa e conversar, né? Verdade. Varela. Bom, Oswaldo, bom dia. Bom dia. A relação trabalhista, ela é bilateral. Tem que estar bom para o empregado e bom para o patrão. Quando há um desequilíbrio nisso, a relação acaba. E o brasileiro sempre viveu assombrado com esse fantasma chamado desemprego. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Também o brasileiro, tanto o empregador quanto o empregado, eles precisam olhar para dois ângulos, né? O objetivo do empregador é ter o maior retorno possível daquele profissional que ele contratou, da melhor forma possível, a maior competência. E o empregado, ele olha para o outro lado, né? Ele olha para o lado do eu preciso desse emprego para me manter. Porém, os dois devem hoje andar numa linha paralela e muito próxima, né? Porque os dois querem, na realidade, a mesma coisa. Um está querendo se empregar e desenvolver bem seu trabalho e o outro está querendo que esse empregado lhe renda o máximo possível. Então, eu acho que é uma relação bilateral, né, que deve ser pautada aí no mesmo objetivo, Varela. Mercado de trabalho, Oswaldo, vamos lá. Como é que a empresa pode estimular o colaborador, o empregado, a buscar essa empregabilidade? A empresa, via de regra, quer o melhor funcionário para ela, trabalhar da melhor forma para ela, né? Então, por exemplo, se você está falando da empresa, ele é funcionário da empresa. Sim, ele é colaborador da empresa. Colaborador da empresa. Eu entendo que a melhor forma da empresa fazer isso é provocar nele o desejo de crescimento. Porque todo mundo quer crescer, né? A pessoa que vira para você e diz assim, eu estou bem, estou estável, ele está descendo. Porque o mundo é muito rápido. As informações são muito rápidas, o conhecimento é muito rápido.
principalmente a parte comportamental, né? Que hoje é um fator decisivo. Você pode ser tecnicamente uma fera, mas se você não souber se relacionar, se você não tiver uma inteligência emocional forte, desenvolvida, a sua tendência é sair. Então, a empresa deve provocar no colaborador um processo constante de aprendizado. Constante, o tempo inteiro. Aprenda, faça cursos, leia. A gente estava conversando há pouco sobre a questão de 30 anos atrás. Pô, a gente, há 30 anos, você não tinha 1% dos cursos grátis que você tem hoje. Então, a pessoa pode ter uma excelente formação só fazendo o curso 0800. Aí eu te pergunto, a aparência faz parte também do conjunto da empregabilidade? Faz. A aparência ela deve estar associada ao seu foco de trabalho. Então, eu não posso exigir, por exemplo, de um advogado que entre num fórum sem paletó e gravata, porque até o momento é exigido, né? E não posso exigir que uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa área de comunicação, vá de paletó e gravata todo dia, porque não é exigido. Então, existe uma estrutura, independente da área que você trabalhe, que você tem um modo de se portar, de se vestir, de se comunicar. Uns mais flexíveis, outros não flexíveis. E que isso não tem nada a ver com preconceito. É da área que você trabalha, né? Agora, e quando é que deixa de ser uma exigência o comportamento ali da sua postura e passa a ser preconceito? Eu acho que quando você atinge a pessoa e não a função, aí passa a ser preconceito, né? Porque quando você atinge a classe social, quando você atinge a escolha sexual, quando você atinge a cor da pessoa, ou seja, quando você atinge a pessoa, passa a ser preconceito, que é uma coisa deplorável. Nós tivemos, né, Varela, um caso recente de um cidadão, que isso viralizou, que ele tinha o rosto todo tatuado. E colocou até chifrinho na testa. E ele disse que não entendia por que ele nunca conseguia um emprego. E que ele achava que era até por essa questão da parte física dele e que seria um preconceito. Querendo ou não, o mundo é preconceituoso, né? A gente acha que não é, mas a gente tem que lutar contra. Mas o mundo é preconceituoso, né? Essa questão de ser todo tatuado, de ter 2 chifrinhos, depende muito de onde ele vai procurar emprego. Eu a priori, eu não julgo. A priori, eu não julgo. Eu vou olhar aonde ele quer ir. Mas existem lugares que, querendo ou não, eles olham para isso. Entendi. A gente, querendo ou não, eles vão olhar, né? Então, eu não olho, você não olha. Muita gente não olha, mas ele tem que entender que existe isso e a gente tem que lutar contra isso. O tempo é aquele negócio que eu falei. São 2 competências, né? A técnica e a comportamental, né? Então, a gente tem que lutar por isso dentro das organizações. Varela? Bom, Oswaldo, por que o psicoteste? Por quê? Qual é a importância desse exame? Hoje nós temos uma ferramenta chamada Profile Disco, né, que é o perfil DISC, que é muito usado nas organizações. O pessoal falava teste, né? Hoje isso está caindo um pouco, mas ainda se fala muito. Por quê? Porque o teste, quando a gente fala teste, é se passou ou se não passou. A importância é identificar o perfil do candidato para aquela vaga. Só isso. Por exemplo, eu identifiquei que um candidato tem um perfil A para uma determinada vaga, mas a empresa que me pediu o candidato tem o perfil C. Eu posso desenvolver neste candidato do A para o C ou agregar? Posso. Eu contrato e treino. Eu não posso, não é uma pessoa indicada para a vaga. É um exemplo, eu gosto de dar sempre um exemplo, assim, entendo que os exemplos mais simples são os mais fáceis, né? Então, por exemplo, você quer contratar uma pessoa para ser professor de matemática do ensino médio, por exemplo. Faz um profile nele e o cara não tem habilidade para lidar com o aluno. É um bom professor, mas o cara vai gritar na sala, o cara, sabe, conversa, o histórico dele ali diz que ele não tem o desenvolvimento bom do comportamento. O que é que eu faço com essa pessoa? Eu chamo essa pessoa,
converso, dou uma devolutiva, converso com essa pessoa, explico essa pessoa e, quem sabe, preparo ele. Mas eu fiz um teste com outra pessoa que não tem nenhum aprofundamento na matemática. Ele não demonstra isso, ele não é um ser analítico que, por exemplo, um professor de matemática precisa ter. Se eu contratar essa pessoa, mesmo com um excelente comportamento, ela não vai dar resultado para a minha turma. Vai estar todo mundo reclamando que não passou no vestibular, que foi nota baixa em física, foi nota baixa em matemática, que não teve um raciocínio crítico desenvolvido. Agora, eu te pergunto o seguinte, quais são os fatores que podem ajudar a aumentar a taxa de empregabilidade? Excelente pergunta. Eu diria o seguinte, primeira coisa que você precisa fazer é olhar para dentro de você. Minha competência técnica está pronta para aquela área que eu procuro? É aquele velho questionamento, até onde eu posso chegar? Exatamente, até onde eu posso chegar. Comportamentalmente também. Aí eu diria, olha para o seu network. De novo, você tem uma boa rede de relacionamentos. Porque a gente sabe que a gente só indica os amigos, né? A gente não indica quem a gente não conhece, nem indica quem... vamos dizer assim, é o inimigo, entre aspas, que você não conhece. Você não só indica amigo. Segundo, muito importante você ter um equilíbrio emocional. Porque você hoje nas empresas, você passa por situações, no mundo em geral, mas principalmente nas organizações, você passa por situações de extremo conflito. Você vai fazer o quê? Gritar com a pessoa? Ficar amuado feito um caramujo? Você tem que ter equilíbrio emocional para lidar com as situações que não são, às vezes, do seu interesse, mas você tem que fazer. Né? Você, às vezes, precisa fazer. Você conversa, discute, você é meu chefe, meu líder, você conversa, fala, eu discordo, mas nós estamos no mesmo barco, vamos remar todo mundo para o mesmo lado. É aquela história. Você precisa ter uma boa, vamos dizer assim, se tratar em termos pessoais, né? Que a gente conversou há pouco. Eu preciso estar bem apresentável. O que é estar bem apresentável? Não vai aqui nenhuma conotação preconceituosa, né? Mas você precisa estar bem apresentável. As empresas pedem. Por que a empresa pede? Porque o cliente pede. Você mesmo, quando vai em alguma loja ou num restaurante, você quer ser atendido por uma pessoa que está decentemente organizada ali, educada, né? Sem aquele ar desleixado. Você quer fazer isso, né? Varela? Oswaldo, eu acho uma boa maneira de estimular as pessoas. Surgiu uma vaga de nível superior. Procurar no corpo dos seus funcionários alguém para ocupar antes de buscar fora. Entendeu? Perfeito. A seleção interna, eu sou, Varela, 100% a favor disso. Você primeiro tem que fazer a seleção interna antes de colocar aquela vaga para fora da empresa, das portas da empresa. Então, assim, eu tenho lá X colaboradores, uma empresa toda, 100, 200, 300, 500 mil, não interessa. Eu tenho uma vaga tal, independente de qual área. Boto lá, coloco lá no RH, no mural, que aquilo ali vai ser, a partir de aquele momento, você tem, 8 dias para se candidatar, você que é funcionário. Perfeito. Quem tem interesse vai se candidatar de igual para igual com a parte externa. E aí, você, às vezes, perde, Varela, eu concordo plenamente, é uma grande oportunidade de estimular o crescimento interno na sua empresa. Que o importante é você respeitar seu colaborador e fazer com que seu colaborador ame a empresa que ele trabalha. Afinal de contas, tudo na vida a gente começa a conquistar a partir daquele emprego que a gente tem, né? Daquele trabalho que a gente tem. Oswaldo Matos, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, uma entrevista muito legal, falando sobre empregabilidade. Eu é que agradeço a você, Calil, a Varela, a todos aqui presentes, à Rádio Sociedade, aos ouvintes, e me coloco à disposição, viu? Não, volte mais vezes, porque é muito importante, um assunto que é relevante, né? A gente falar sobre trabalho, sobre emprego, empregabilidade. Isso, e a gente tem um manancial grande de bate-papo aí para conversar sobre isso. Muito obrigado, um excelente dia para todos.